A gente sempre fala de como Demon Slayer é um anime que tá fazendo sucesso, quebrando recordes, mas tem muito defeito. Muitas pessoas diriam que só tem animação boa, que a história é uma porcaria, o que eu discordo, já disse isso várias vezes neste canal, mas a história tem alguns furos que precisam ser ressaltados e este é o vídeo em que eu quero comentar alguns dos principais erros dentro da história de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba. Se você quiser, ao longo do vídeo, deixar comentários e sugestões de outros erros que eu não trouxer aqui, quem sabe a gente não faz uma parte 2, inclusive se quiser parte 2, comente aqui embaixo pra eu saber que eu venho e trago pra vocês depois também. E antes que você me pergunte, essa camiseta incrível que eu estou utilizando aqui, inspirada nesse universo, loja.com.br/Gabi-Xavier, depois desse vídeo, corre pra lá e garante a sua, que tem, ó, detalhe inclusive atrás, belíssimo. Sério, gente, essa camiseta é muito bonita, né? Todo lugar que eu uso, toda vez que eu mostro ela nas redes sociais, as pessoas comentam. Se você quer esse efeito na sua vida, link aqui embaixo depois. Demon Slayer é uma história em que há Onis, demônios, que vieram a partir de Muzan, que estão sempre sendo combatidos pelo esquadrão de exterminadores de Onis, em que os mais habilidosos têm respirações que, inclusive na animação e também no mangá, liberam várias imagens fantásticas, efeitos, é raio, é água, é vento, é nevoeiro, é inseto, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que não existe. Eu já falei isso há anos atrás e muitas pessoas discordam porque realmente, gente, é difícil de entender, mas as técnicas de respirações em Demon Slayer, oficialmente dito pela autora, elas não são reais. Quer dizer, os efeitos não são reais, ou não eram pra ser. O que eu quero dizer com isso? Sabe quando você vê o Tanjiro, ou melhor, o Tomioka Gyu, que vai com a respiração da água até o final, e ele vai girando, e vem uma onda, e a água preenche todo o cenário, e aquela coisa, não tem água nenhuma. Nenhuma, assim, nada. Já reparou, inclusive, que eles lutam, e a água acontece, e a água vai sendo levada, e o golpe parece fazer com que a própria água bata no Oni que ele tá enfrentando, mas não fica uma gotinha, ninguém sai dali encharcado, é porque não tem água. Sabe quando a gente vê a respiração da chama ou a própria Hinokami Kagura e o fogo? Não tem fogo nenhum ali. A respiração do Tanjiro durante o próprio Castelo Infinito, quando ele vai abraçar a Hinokami Kagura e que ele respira e sai um foguinho, ele não virou um dragão. Não tem fogo saindo das narinas do Tanjiro. Assim como não tem vento, não tem névoa, não tem raio, relâmpago. E aí, como é que a gente explica algumas coisas dessa história, então? Teoricamente, na ideia original e canônica desse universo, as respirações, elas representam formas de lutar diferente. Então, uma respiração do som significa que a pessoa, ela é muito rápida. Uma respiração das chamas, ou no extremo a Hinokami Kagura, ela tem movimentos que fazem, inclusive, com que a lâmina possa esquentar o suficiente, por isso essa mudança também que acontece quando as lâminas atingem uma certa velocidade ou ápice de técnica de passar, até mesmo no caso do Tanjiro, do preto pro vermelho, e a própria técnica da Hinokami Kagura, da dança do deus do fogo, ela é tão rápida e precisa que ela pode fazer com que aqueles golpes da lâmina no Oni queimem e sejam difíceis de cicatrizar. Não é porque tem fogo. Teoricamente seria o tipo de movimentação, a velocidade, a própria técnica que traria para a lâmina e por consequência para o golpe esse efeito de queimar, mas não tem fogo saindo. Quando a gente tem uma respiração da água, é como se a movimentação de Tomioka Gyu fosse tal como água, então ele muitas vezes faz o movimento de uma onda. Por exemplo, no próprio Castelo Infinito a gente tem exatamente o exemplo disso acontecendo, Murata fazendo uma das técnicas, um dos movimentos da respiração da água e não sai qualquer água, é porque ele é menos avançado. Em ideia narrativa é para te mostrar que sim, ele é menos avançado, mas ainda que a pessoa seja um Hashira, a gente vai ver o efeito da água para dizer, nossa, ele é muito mais potente, os seus golpes são muito mais poderosos do que do Murata, mas não terá água ali. E cadê a incoerência? É porque certas vezes nessa história parece sim que as pessoas estão visualizando alguma coisa no lado dos espadachins, porque Kekijutsu e Oni é outra história, eles são seres realmente fantásticos e aí se justifica a ideia maluca dos poderes que eles têm e tal, mas a gente chega nisso depois. Em relação aos exterminadores de Oni, começa a ficar estranho porque às vezes existe menção de alguém que escutou, como se fosse um raio, um trovão. Ou mesmo quando a gente tem a ideia da névoa, porque
dá pra gente compreender que a noção era, o Tokito, ele é tão rápido, ele faz movimentos tão especificamente de alguma forma que a pessoa que tá o enxergando parece ver tudo num blur, sabe? Num desfoque, meio nublado, não é porque surgiu uma neblina. Mas a gente precisa de uma abstração gigantesca para compreender que esses efeitos são tão potentes ao limite da realidade para fazerem alguma diferença aos olhos de um Oni. Algumas pessoas, por exemplo, começaram a cogitar, e aí eram teorias realmente delas, que os Onis conseguiam enxergar esses efeitos e ninguém mais conseguia. Pode ser, mas a verdade é que qualquer um enxergando não veria qualquer um desses, entre muitas aspas, poderes saindo das katanas, das espadas Nichirin. Então acaba confundindo muito os leitores e os espectadores que estão ali assistindo Demon Slayer. E incomoda ou surpreende ou confunde mais ainda quando vários desses poderes, eles produzem efeitos no ambiente. Eles quebram um edifício, eles cortam alguma coisa. E por mais que a gente saiba que a técnica de respiração dentro de Demon Slayer é como se o ser humano, através desta alta concentração, ultrapassasse todos os limites do seu corpo, porque tem essa história de que a gente não utiliza toda a nossa capacidade de cérebro, muscular, então eles conseguiriam ultrapassar isso cada vez mais ao ponto de se aproximarem dos poderes de Onis, que aí sim, de novo, são criaturas fantásticas. A marca do caçador seria um exemplo maior disso. A galera que quase morreu, continuou lutando, aí deu uma febre, deu uma doideira, um bug no corpo, que ele continuou ultrapassando mais ainda os limites, mas aí a marca mostra, você queimou teu corpo todo, daqui a pouco você vai morrer. Então eu entendo pra onde foi o raciocínio dela, mas trazendo um pouco dessa fantasia visual, fez com que as pessoas ficassem um pouco confusas e trouxe sim um pouco de incoerência pra esse universo, dos poderes que não são poderes exatamente, são técnicas marciais, mas que eventualmente são escutados, parecem ter sido vistos, parecem deixar marcas que não fazem tanto sentido pra serem só espadas puras e simples no ambiente, então ficou uma coisa não tão bem explicada. Infelizmente, é uma incoerência, embora oficialmente não tem poder nenhum voando ali, fique sabendo. Segunda incoerência muito comentada também é Muzan. Muzan e sua família. Na verdade, não é incoerência nem erro, é uma reclamação das pessoas e essa aqui é mais fácil de explicar, porém realmente fica um pouquinho mal desenvolvido, assim como algumas coisas em Kimetsu, que teve um aceleramento de narrativa que parece ter deixado algumas coisas importantes para trás. Muzan aparece pela primeira vez no arco de Asakusa, ele vê Tanjiro, inclusive vê o cara com o brinco do exterminador de Oni que mais o traumatizou na vida, que quase acabou com ele, assim, no primeiro encontro, e ele fala, vou mandar esse Oni aqui meio vagabundinho pra enfrentar esse menino. Tudo bem que ele não pareceu achar que o Tanjiro era qualquer coisa, mas pra alguém que tem tanto trauma daquele brinco, foi um pouco relapso, né, digamos. E naquele arco de Asakusa, ele aparece com uma criança e uma esposa, e as pessoas ficam, cadê essa criança e essa esposa? Isso não é bem uma incoerência, mas é pouco explicado e, por consequência, gerou muita dissonância, muito burburinho e dúvidas entre o fandom, porque depois Muzan aparece de novo entre humanos. Ele aparece, por exemplo, como uma criança filha de um farmacêutico. O que dá a entender é que ele fez uma transição, ele se disfarça entre as pessoas e é exatamente isso. Muzan se disfarça entre os seres humanos, sendo marido de alguém ou sendo filho de outra pessoa. Ele acaba tomando o lugar, às vezes, de outros ou simplesmente se inserindo porque ele queria descobrir a meta da sua vida era achar o tal lírio-aranha azul, que era a planta que, em tese, não só o criou como Oni, como seria a chave para ele ser totalmente imortal, inclusive não mais vulnerável ao sol. Então, por exemplo, faz todo sentido que ele se aproxime de um farmacêutico, porque aí ele tem acesso a vários livros e ele consiga ter informações a mais de botânica e, quem sabe, descobrir sobre o tal lírio-aranha azul. E sei lá por que ele estava próximo dessa família que tinha até filho, mas o que deve ter acontecido é simplesmente ele acabou com essa mulher e com essa criança e com quem mais estivesse ao seu redor num instante que não era mais conveniente estar junto delas. Não era sua filha, não era sua esposa. Por mais que o anime, infelizmente, não explique isso claramente, o que fica implícito e mais óbvio se você for lendo aqui e ali os materiais como em fanbook, é que Muzan se disfarçava quando era conveniente, mas ele nunca nutriu ou cresceu ou desenvolveu uma família. Ele podia se transformar conforme a conveniência e quando não era mais necessário, deixa pra lá e segue em frente. Esse terceiro item realmente é um pouquinho, assim, abstração. E, de novo, é um momento
momento em que Demon Slayer se perde entre vamos tratar isso aqui como muito fantasioso, muito assim ficcional, e tem demônios e criaturas mágicas e poderes míticos, e não, a gente tá falando de lutadores marciais, de uma técnica de espada, de uma coisa mais óbvia, concreta. Quando a gente vê na seleção final, na seleção lá dos projetos de exterminadores que querem entrar no esquadrão, o que acontece no fim é que eles são tatuados com uma substância da própria glicínia, que é essa planta que é venenosa para os Onis, e esta tatuagem é de certa forma mágica, mística. Agora, como que eles fizeram uma tatuagem mágica, mística, sem poderes de Oni? Eu não sei, porque a gente não teve nenhum conceito de xamã ou de alguma coisa mais mágica pelo lado dos humanos. Quando eles, por exemplo, começam a fazer o mapeamento do Castelo Infinito, eles estão utilizando o terceiro olho, ali alguns talismãs, né, algumas coisas feitas pelo Kekijutsu, o poder de sangue Oni, de um Oni, do Yoshiro. Então, como que eles conseguiam fazer uma tatuagem mágica? Porque ela é mágica. Essa tatuagem na mão, ela servia para definir qual era o rank do caçador, porque eles têm todo um ranqueamento, você consegue encontrar isso fácil, inclusive na internet, em fanbook e tudo, o rank de caçadores do primeiro ao mais alto, que logo em seguida viraria, então, se conseguisse Hashira, e este rank, quando eles fizessem força, ele era evidenciado tal como uma tatuagem e ele se modificava de acordo com o avançar dos caçadores. Como é que isso acontecia, gente? Sério, como que a tatuagem ela conseguia saber o rank, que é um negócio burocrático, que foi pouquíssimo utilizado na história, exceto citado uma vez ou outra, como no arco do Distrito do Entretenimento, né, que é do Uzui, porque é o próprio Inosuke que fala dessa tatuagem para o Tanjiro e mostra, olha, a gente subiu, e não consigo entender como eles fazem isso. De verdade, se não teve um Oni que fez uma magia, existia alguma pessoa mágica nesse universo que não foi evidenciada e aí fez essa técnica que foi passada de tempo em tempo. É meio que uma coisa que eles quiseram criar da cabeça deles mesmo e foi isso. Se eu perdi alguma parte de explicação pra dizer como que eles têm magia pra fazer a tatuagem que muda de forma quando a pessoa evolui, me contem aqui embaixo, que eu quero muito saber e eu posso ter perdido mesmo, acontece. E o quarto ponto, muito importante dessa vez, é algo que a história meio que não quis explicar. E a gente pode apenas teorizar o motivo, que é Nezuko andando no sol. Ela é a única Oni que andou no sol. Aí vocês falam assim pra mim, é porque, na verdade, o sangue dela tinha a técnica de respiração do sol. Sem dar muitos spoilers, te digo que não. Não tem nada a ver com isso, não tem como ter a ver com isso. Por mais que o pai dela fizesse a dança do deus do fogo e coisa e tal, não faz muito sentido. Mesmo. A não ser que a técnica da dança do deus do fogo, passada de geração em geração, ela tivesse movido algo na genética da própria Nezuko, mas não tem nada diretamente relacionado com a respiração do sol originalmente falando. Então, não dá pra essa explicação. A Oni, simplesmente do nada, ela foi imune ao sol e assim continuou e assim ficou. A gente consegue, talvez, teorizar também que, poxa, ela é a única Oni que continuou sem comer qualquer carne de ser humano. Então, talvez ela tenha quebrado algum aspecto da maldição dos Onis e a ela foi concedido esse poder de andar sob o sol porque ela não tinha qualquer impureza do ser que comia seres humanos por aí. Isso ou o fato dessa ligação transversal com a respiração do sol ou diretamente com a dança do deus do fogo, que aí sim era praticada pela sua família ao longo de gerações, mas a verdade é que isso nunca foi explicado, nunca mesmo. Ela só mereceu, e por merecer, ela se transformou no Oni perfeito que o Muzan estava buscando, ou está buscando até esse momento. Tem também uma teoria sobre a Nezuko, que eu já vi as pessoas falando, mas é teoria da cabeça do fã, e apenas isso, de que a mãe da Nezuko, ou na sua família, eles tinham o hábito de utilizar receitas com lírio aranha azul, e por causa disso, a Nezuko, ela tinha uma coisa a mais do lírio aranha azul, dessa substância que dá imunidade solar, inclusive, se administrada totalmente aos Onis, e por isso, quando ela virou Oni, ela já tinha esse fator de proteção do lírio aranha azul muito bem estipulado, muito bem upado ali dentro dela. Isso jamais foi dito, jamais foi meramente insinuado pelo autor. Então é teoria. Se você acha que essa teoria faz sentido, ou se você tem uma teoria melhor do porquê Nezuko anda sob o sol, comenta aqui embaixo que eu realmente, sério, eu realmente quero saber. O que me leva ao quinto ponto polêmico e outra coisa que jamais foi explicada, e essa é uma incoerência bem curiosa, no mínimo, porque é a incoerência do primeiro episódio. Porque é dito que Muzan foi o responsável
responsável pelo extermínio quase total da família Kamado. E aí você pensa, Muzan, o cara que é o Oni mais forte de todos, ele subiu a montanha num lugar desconhecido, vazio e falou, vou acabar com essa família aqui. E aí tava ali com uma reunião perto da casa dos Kamado e falou, tem uns seres humanos ali, eles merecem morrer, não vou mandar nenhum Oni não, faz tempo que eu não faço uma chacina por conta própria, vou eu acabar com suas criancinhas. Aí ele vai, acaba com as criancinhas e vai embora. E ele, o cara que percebe tudo e que consegue sentir cheiro de ser humano a quilômetros, com certeza ele fala, sobrou uma viva, ou não nota uma viva e deixa pra lá. Ele deixou de propósito? Ele queria que Nezuko virasse um Oni? Ele tava matando por esporte? Porque muitas pessoas cogitam, fazem teorias de que ele sabia exatamente que aquela família Kamado era a família dos brincos, era a família que teve contato com Yorichi, que tinha o negócio da dança do Deus do Fogo, mas se ele sabia, por que ele não acabou com todo mundo? Por que ele não esperou o Tanjiro chegar? Por que ele não fez um mapeamento daquela família com as suas 12 luas, que afinal de contas era pra isso que serviam, né? Eram os seus capachos que serviam pra procurar tudo, e ele não mandaria ninguém ficar olhando aquela família se ela fosse de interesse, pra saber que sobrou um, que faltou um garotinho que ia ser o seu pé no saco dali pra frente. Ele parece, no mínimo, que simplesmente passou por ali e falou, tô entediado, vamos acabar com eles. E deixou, mas o Oni, não acho que porque deixou pra lá, porque não notou, porque aí seria muita burrice, talvez no seu lado sádico pensou, vou deixar essa menina sobreviver, se ela merecer, se ela aguentar a transformação, vai ser um Oni e aí a gente vê o que quer que dá, né? Porque, com certeza, Muzan, ao longo do tempo, ficou praticando esporte de transformar Onis, porque ou isso ou não teriam tantos Onis por aí, né? Porque depois disso, é claro que as próprias luas poderiam transformar outros em Onis, mas antes disso ele saiu proliferando pela terra. Mas justo naquela família, pode ser uma casualidade, realmente uma grande coincidência. Agora, a Nezuko ficar viva não me parece ter sido um planejamento, como muitos falam, porque ele sabia que aquela era família, que podia ter imunidade, que se alimentava de chá de lírio-aranha azul, que dançava a dança do Deus do Fogo, porque se ele soubesse isso, se ele tivesse deixado a Nezuko transformada de propósito, porque aquela era uma família especial e ela podia ser imortal, de novo, ela teria sido observada, ela teria sido capturada, ela teria sido levada nas costas do Muzan, mas ela não ficava pra trás pra virar a Oni que foi protegida, que depois lutou contra os seus próprios Onis e que ninguém ligou muita coisa até ela finalmente virar aquela que resistiu à luz solar. Então, não é bem um erro, mas é um vazio de explicação que deixa no mínimo espaço para zilhões de teorias e, infelizmente, vinculadas a duas coisas muito importantes, né? A família do protagonista e a sobrevivência da Nezuko e o próprio Muzan e por que ele estava vinculado com o fim, quase, da família Kamado. Eu acho que foi mais uma questão de roteiro, da história dizer que o protagonista ele tinha uma rixa pessoal com o vilão, o que motivaria ainda mais ele a perseguir o Muzan, porque era uma coisa realmente passional. Você acabou com a minha família, você transformou a minha irmã, mas explicações do porquê justamente ele, porquê justamente a família Kamado, eu acho que ela não quis muito dar, não. Foi meio que coincidência e a gente tem que lidar com isso. Esses foram alguns dos principais pontos que eu acho de incoerência ou explicações faltantes dentro do universo de Demon Slayer, mas claro, tem algumas coisas a mais que a gente pode apontar. Se vocês acharem esse tipo de vídeo interessante, peçam aqui embaixo uma parte 2 e, por favor, deixem sugestões. De repente, o próximo vídeo eu faço com comentários de vocês. O que vocês acham extremamente incoerente, erro, coisa que não foi explicado ou explicou mal. E aí eu faço um vídeo comentando os comentários e reclamações que vocês trouxerem. Se curtirem essa ideia, não esqueçam de deixar aqui embaixo e eu volto para os próximos vídeos, talvez com a continuação desta pauta aqui. Não esqueçam de aproveitar promoções e estampas como essa aqui em loja.com.br/Gabi-Xavier e espero vocês em vídeos de Demon Slayer e outros animes e mangás aqui e outros assuntos também nas redes sociais em @xGabiXavier. Vejo vocês por aí, então.